A tecnologia ela serve fortemente para que você modernize a empresa, torne ela mais competitiva, quer dizer, você consiga brigar melhor com os seus concorrentes e que você consiga também automatizar melhor os processos, fazer com que os processos, a partir de uma determinada tecnologia que você use, fiquem melhores, né? E que com isso você vai fazer a empresa rodar melhor e ela vai, por isso, gerar mais lucro, porque vai ter menos custo operacional, né? Se você tem uma pequena e média empresa, aqui nesse podcast você vai conhecer um método para tornar a sua empresa mais lucrativa e ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Você vai aprender sobre controle financeiro, vendas, marketing, gestão, planejamento, formação de equipes e tudo aquilo que você precisa para ter lucros e dinheiro em caixa. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast Empresa Lucrativa. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para que você torne a sua empresa mais lucrativa e tenha dinheiro em caixa para viver com mais tranquilidade. Eu sou o Matheus Monteiro, estou aqui mais uma vez com o Tederaldo e hoje nós vamos falar sobre tecnologia. Qual é a tecnologia que você precisa para tornar a sua empresa mais lucrativa? Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo de hoje, queria convidar você que está nos assistindo aqui a se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir esse vídeo aqui e comente também o que você vai achar desse vídeo aqui, compartilhe para os seus amigos empresários, tá bom? Então vamos lá, nosso bate-papo de hoje. Ô, Tederaldo, nós vamos falar sobre um assunto que eu creio que para o empresário que está aqui nos assistindo é muito importante, né? Sobre tecnologia. A gente vê que a tecnologia avança cada vez mais, a cada ano que passa, a cada mês que passa. É uma tecnologia diferente que aparece, são computadores novos, são sistemas novos, ferramentas novas, né? Você crê que é essencial mesmo a tecnologia dentro de uma empresa para torná-la lucrativa? Por quê? Muito bem, Matheus. A tecnologia sempre foi algo utilizado pela humanidade, né, para que ela se tornasse mais competitiva. Quer dizer, antes de pensar nas empresas, falando do ser humano como um todo, né, desde o momento que o homem precisava caçar, né, desceu das árvores, porque ele vivia nas árvores ali, né, como um macaco, comia fruta, né, e o momento que ele desce das árvores e começa a caçar, comer carne, ali é um momento muito importante para que ele tenha desenvolvido uma tecnologia que eram as armas que ele usava, né, as pedras que ele amolava, as lanças, e os utensílios lá, as armas, né? Que ele usava para caçar, e aquilo já era uma tecnologia que, para ele, era essencial para que ele sobrevivesse, ele como ser humano. Então, a tecnologia, ela sempre esteve presente na nossa vida e sempre vai estar presente na nossa vida. Porque quando a gente fala em tecnologia, a sua pergunta é muito boa, porque a gente sempre pensa tecnologia como computadores, né? Como máquinas, como softwares, mas tecnologia também é isso que eu acabei de dizer, né? Uma arma para o antepassado é uma tecnologia. Quer dizer, para uma empresa, né, uma tecnologia ela serve fortemente para que você modernize a empresa, torne ela mais competitiva, quer dizer, você consiga brigar melhor com os seus concorrentes e que você consiga também automatizar melhor os processos, fazer com que os processos, a partir de uma determinada tecnologia que você use, fiquem melhores, né? E que com isso você vai tornar a empresa, você vai fazer a empresa rodar melhor e ela vai, por isso, gerar mais lucro, porque vai ter menos custo operacional, né? Além da segurança envolvida e tudo mais. Imagine alguém que controla a entrada e saída de dinheiro na empresa, você, empresário e empresária, se estiver fazendo isso de maneira completamente manual. Quer dizer, quantos empresários eu não conheço que fazem isso no papel, pegam uma folha, um caderno e fazem lá o controle financeiro no papel. É melhor do que não fazer controle financeiro nenhum, claro, né? Mas seria muito melhor que ele usasse uma tecnologia para fazer isso. Uma planilha Excel, um software, né, que ele automatizasse esse processo todo. Então, e seria melhor, sabe, do que ele fazer isso de uma outra maneira. Então, é isso. A tecnologia, ela serve como fator competitivo para você que tem uma empresa se manter competitivo no mercado e ao invés de ficar brigando por preço, entendeu? Você brigar por quanto você está atualizado tecnologicamente para você bater seu concorrente. Muito bom, Tederaldo. E isso que você falou pra gente, vale para todas as empresas ou não? Tem empresas que sim, tem que ter menos tecnologias, tem empresas que tem que ter mais tecnologias, varia de empresa, ou cada empresa sim tem que ter tecnologia, mas dependendo do ramo da empresa, ela tem tecnologias específicas, como que funciona isso? Sim, vale para qualquer empresa, sem dúvida. Vamos voltar ao passado, eu estava falando aqui
da época das cavernas, agora eu vou chegar um pouco mais próximo da nossa realidade. Desde a Idade Média, falando agora da Idade Média, quando os artesãos estabeleciam empresas, pequenas empresas, para poder produzir bens e entregar para o cliente final, desde aquele momento, a tecnologia que ele usava seria essencial para ele ter um negócio mais ou menos lucrativo ou não. Você imagine aí um marceneiro, da Idade Média, estou falando lá atrás, viu? Bom, se ele, dependendo da lixa que ele usava, se ele tivesse uma lixa melhor do que a outra lixa do concorrente dele, lixa de polir lá a madeira, eu estou falando de um marceneiro, ele teria um fator competitivo maior do que o concorrente dele, ele ia alcançar mais clientes, ele ia aumentar o faturamento da empresa, ele ia fazer mais rápido o móvel do que um concorrente, um outro artesão. Percebe como isso vem lá, né? Desde a Idade Média mesmo até os dias atuais. Então, é um fator extremamente competitivo esse, sabe? Hoje a gente fala muito de comércio eletrônico, né? Vamos agora trazer para os dias atuais. Nunca se evoluiu tanto, porque eu falei da Idade Média, mas tudo indica que o momento que a gente está vivendo hoje na humanidade é o momento de, provavelmente, um dos maiores momentos de evolução tecnológica da nossa história, porque, né, por conta da pandemia, as empresas precisaram evoluir muito mais rápido do que elas teriam evoluído naturalmente, entendeu? A pandemia criou esse estresse entre as empresas e se estima, Matheus, que se evoluiu em algumas áreas 10 anos. O que se levaria 10 anos para fazer, a gente fez aí durante um ano e meio, durante a pandemia. Por exemplo, o comércio eletrônico, as compras online, isso, né, isso que a gente está fazendo aqui, eu e você, ó, uma reunião online aqui no Zoom, como se a gente tivesse presencialmente, né? Isso aconteceu, estima-se que isso aconteceria, tudo isso aconteceria em 10 anos, e aconteceu aí, ó, no piscar de olhos. Então, a gente teve realmente uma evolução muito grande tecnológica, sabe? Eu tenho um dado aqui da ABS, eu vou ler para você, que é muito interessante. A ABS é a Associação Brasileira de Software, e ela tem uma pesquisa, ela sempre pesquisa muito sobre quantas empresas brasileiras estão investindo em tecnologia. Então, tem um dado aqui que talvez você não sabe, certamente quem está nos ouvindo aqui, empresário e empresário, não sabe, mas as empresas investiram 240 bilhões de reais em 2021 em tecnologia, em hardware, em software. Ou seja, foi um avanço de 2000 deixa eu ver aqui. Foi um avanço de 17,4% de 2020 para 2021. Isso no Brasil. No mundo, esse investimento foi de 11%. Ou seja, nós estamos na frente quando se fala do mundo nesse avanço tecnológico. É muita grana, né? 240 bi, então é um avanço significativo. Quando a gente fala, Matheus, de vendas no mundo online, como eu estava comentando aqui agora, as empresas vendiam aproximadamente, em 2019, elas vendiam aproximadamente 47% das vendas delas eram vendas online. E aí eu estou incluindo as grandes empresas também, não só as pequenas e médias, né? Que é o nosso público aqui. Isso saltou para 2021 para 71%, quase dobrou. Então, percebe como estamos falando de quê? Comércio eletrônico é o quê? Tecnologia, né, que você usa para tornar a empresa mais lucrativa. Tem um especialista do Senai que ele fala, Luciano Luquezzi, acho que o nome dele é esse. Ele fala o seguinte, umas palavras muito inteligentes. Ele diz que a tecnologia é o fator mais importante de competição das empresas. Quando se fala de uma empresa, o fator mais importante de todos é a tecnologia. Quando a gente pensa num país, a tecnologia ela é o fator maior de desenvolvimento econômico. Você pega os americanos, o PIB americano é muito maior, né, do que o PIB dos outros países. A China está chegando ali perto, dizem que vai passar os americanos. Mas por quê? Porque os americanos investem muito em tecnologia. As maiores empresas do mundo de tecnologia estão onde? Estão nos Estados Unidos. Então, tem realmente uma relação muito grande, sai para todas as empresas. Claro que algumas empresas, né, respondendo diretamente a sua pergunta, elas precisam investir mais em tecnologia do que outras, né? Então, a empresa de software, eu já tive uma empresa de tecnologia de software, essas empresas, porque isso faz parte do negócio delas. Uma empresa de marketing digital precisa desenvolver também, investir muito em tecnologia, mas, de uma maneira geral, as empresas todas precisam investir, senão elas não conseguem ter lucro.
Interessante, Tederaldo. Mas só para corrigir rapidinho o que você falou, é Rafael Luquezzi, né? Para o nosso amigo ouvinte aqui do nosso podcast. Se quiser pesquisar mais sobre ele, sobre essa frase dele, é Rafael Luquezzi do Senai, tá bom, galera? É, mas voltando ao assunto agora da questão da tecnologia, foi um avanço absurdo você pegar 10 anos de avanço e diminuir um ano e meio, 2 anos. Foi um avanço estrondoso da tecnologia, assim. Chega a ser assustador. E que você falou em bilhões de reais, né? É muito dinheiro investido nas tecnologias e realmente. Se não houvesse a pandemia, nós não estaríamos aqui nessa reunião. Por mais que existisse o Zoom antes, ele deu uma explosão imensa, o pessoal começou a usar e foi avançando mais tecnologia, compartilhamento de tela, quadro branco e outras questões que vieram entrando dentro do Zoom, né? Mas agora eu queria ouvir de você, Tuderaldo, se existe um setor específico que precisa de mais tecnologia, que exija mais de tecnologia ou não? Todos os setores, todas as empresas, todos os ramos ali precisam de tecnologia. Como que funciona isso? Todos os setores, Matheus. Eu já respondi até um pouco isso na pergunta anterior, mas claro que também respondi lá, alguns setores exigem mais tecnologia por natureza do que outros, né? Mas às vezes, muitas vezes a gente tem surpresas. Por exemplo, o setor de medicina está assim, né, investindo cada vez mais em tecnologia para pesquisa sobre câncer, né? E isso acompanha também a evolução das máquinas. As máquinas vão ficando mais potentes e permitem que você crie também soluções mais potentes. A gente tem aí hoje em dia, para detectar o câncer, né? Eles comparam, eles batem uma foto sua, fazem uma, como é que chama? Tomografia, né? Uma tomografia, uma coisa mais ou menos assim, a tomografia que chama ultrassonografia, fazem ultrassonografia, batem uma foto sua e eles comparam aquela foto com milhões de outras fotos que estão no banco de dados para ver se tem alguma similaridade com o câncer que já aconteceu antes, por comparação de imagem. Ou seja, imagine que evolução tecnológica e quantas vidas podem salvar, né, das pessoas, assim como, trazendo aqui para a nossa conversa, né, Matheus, pequenos e médios empresários, quantas empresas serão salvas porque vão se tornar mais lucrativas quando elas usarem uma tecnologia adequada, né? Quer dizer, você tem que estar no mínimo ali para a par com o seu setor, né? Muito bom, Teodrado. Realmente, acho que cada setor ele tem uma tecnologia específica, né? Como você falou, a questão do câncer, de salvar vidas, assim como pode ser a questão de salvar uma empresa, né? Uma ferramenta pode salvar uma empresa, como por exemplo, uma ferramenta de gestão financeira. Pode salvar uma empresa, isso é muito importante, com certeza. Conforme os anos vão passando, as ferramentas vão se desenvolvendo melhor, tem técnicas novas, né? Mas agora eu queria saber de você, Tuderaldo, o que seriam, né, essas tecnologias para a empresa? Acredito que eu já tenha respondido até um pouco sobre isso, né? A questão da ferramenta financeira é uma tecnologia para a empresa, mas você pode citar mais algum exemplo para a gente? Sim, claro, Matheus. E é uma pergunta boa também, porque eu também comentei isso no início. Muitas vezes o empresário acha que tecnologia é apenas aquilo que se fala mais, né? Por exemplo, os smartphones, né? Essas maquinetas aqui são tecnologia avançada, os nossos computadores, né? Essas coisas que estão mais visíveis ali, o software, né, que o empresário usa. Você acabou de dar um exemplo aí de um sistema de gestão financeira, é um software também que claramente é uma tecnologia, mas tecnologia vai além disso, como eu falei, né? Desde lá da lança que o ser humano inventou, né, para caçar, até, na Idade Média, os instrumentos ali os empresários usavam para se tornarem mais competitivos do que os seus concorrentes. A máquina a vapor, né, também ali na era industrial, também foi uma tecnologia que foi utilizada naquele momento para que as empresas ficassem mais competitivas. Quem não se modernizou naquela época, na Revolução Industrial, e continuou fazendo tudo de maneira completamente artesanal, quebrou, e não conseguiu acompanhar as empresas que evoluíram tecnologicamente naquele momento. Então, tecnologia, a gente pode traduzir também como algo que você utiliza naquele momento da sua vida, da sua história, para você tornar a sua empresa mais competitiva, mais moderna, para você automatizar processos, deixar a máquina rodando melhor, tudo isso pode ser considerado uma tecnologia. Um processo que você melhora na sua empresa é também uma tecnologia. Interessante isso, né? Porque uma tecnologia relacionada a que a gente chama modelar um processo. O termo é técnico, modelar é deixar um processo mais redondo, melhor. Isso também é
Tecnologia, entende? Então, não é só isso aqui, ó, é algo mais. O empresário às vezes diz assim para mim, sabe, Matheus? Mas, doutor Aderaldo, eu não tenho dinheiro para comprar uma máquina nova agora. Eu digo, "Mas não estou falando só disso. Estou falando de, né, defeitos que sua empresa tem, da maneira que ela faz as coisas, o passo a passo que ela leva, por exemplo, para atender um cliente. Está errada essa maneira que você está atendendo seu cliente. Use uma tecnologia nova para fazer isso. Use uma forma nova de fazer isso. Ao invés de ligar para o cliente por telefone, use o WhatsApp. Né? Eu sei que todo mundo já está usando isso, mas nem todo mundo, né? Mas é isso, entende? E outro, Deraldo, uma planilha financeira, uma planilha de controle qualquer, uma planilha no Excel ali, seria uma tecnologia para uma empresa? Sem dúvida, sem dúvida. Uma planilha é uma tecnologia para uma empresa. O Word que você usa para você registrar ali algo da sua empresa é também uma tecnologia. É melhor do que registrar no papel, mas de novo, né, Matheus? Papel também é uma tecnologia. Não sei se você sabia, o papel é uma das tecnologias que a tendência dele acabar é zero. O papel foi uma tecnologia tão bem desenvolvida, né, que ele é impressionante. Isso aqui, né, isso aqui para acabar vai ser difícil, porque a gente dobra, escreve, diz inclusive que não existe tecnologia melhor do que essa para você criar ideias novas, né? E que quando você escreve aqui, o fato de você escrever ativa uma série de áreas do nosso cérebro e é uma tecnologia, porque o papel é uma tecnologia, isso aqui também é uma tecnologia, ó, caneta. Então não é só, aproveitei a sua pergunta, né, para deixar mais claro que quanto mais você se modernizar. Aí você sabe o que eu digo para o empresário? Eu digo assim, como é que você faz o controle da entrada e saída de dinheiro diariamente? Ele diz assim, eu faço num caderno. Eu digo, me mostra esse caderno. Ele mostra um caderno assim. Por exemplo, vou mostrar aqui para você. Caderno assim, ó, liso. Aí eu falo para ele, bom, já que você não tem uma planilha ainda e você quer usar o papel, compre numa papelaria um formulário próprio para você fazer registro de entrada e de saída de dinheiro. Chama-se um livro de caixa. É um papel, mas é uma tecnologia melhor do que um caderno daquele que a gente usa na escola. Percebe? Como tudo é uma questão de evolução. Então, imagine, alguém usa um caderno de escola para fazer o registro diário de entrada e saída de dinheiro. Agora ele passa a usar ainda papel, mas um livro de caixa. Aí agora depois pode passar a usar uma planilha Excel, como você perguntou, e depois ele pode usar um software mesmo que vai automatizar tudo. É um processo de evolução. Muito interessante saber sobre o papel, né? Um pouco mais sobre o papel, a história, assim, que você falou, basicamente, que ainda é uma tecnologia, né? Chega a ser engraçado, vamos dizer assim, ver isso, né? Um instrumento antigo e ainda é uma tecnologia e que não vai acabar nem tão cedo, né? Ou não vai acabar, a gente acredita que não vai acabar, né? E dentro disso, quais são as tendências tecnológicas pensando na parte da empresa, né? O que que você vê, o que que você estuda que vem aí para frente com relação à tecnologia dentro das empresas? Bom, lembrando primeiro que eu tenho formação nessa área, né? Para quem não me conhece ainda completo, eu sou formado em ciência da computação. Claro que não atuo mais com isso, mas atuei durante muitos anos da minha vida. E aí, as tecnologias, algumas tecnologias que nós podemos falar hoje, bem presentes ali, Matheus, bem atuais, são a computação na nuvem. Quer dizer, ao invés de você ter os seus arquivos na sua máquina ou no seu smartphone, você tem esses arquivos todos na nuvem. Por que é importante isso? Porque se acontecer algum problema com a sua máquina, se você perder a sua máquina, se ela quebrar, se ela for furtada, você tem todos os arquivos na nuvem. Esse ano, eu estava tomando um café num local e quando eu levantei para comprar o café e voltei para pegar meu computador, que eu tinha deixado meu computador numa mesa, e quando eu voltei para pegar meu computador, tinham roubado. Eu moro em São Paulo, né, em uma cidade grande, eu dei bobeira, né, e perdi o computador. Mas não perdi o quê? Nenhuma informação que eu tinha, porque todas as minhas informações, todas, estavam na nuvem. Então, eu perdi zero, Matheus, de informação. Uma coisa. Então, a computação da nuvem, se você não usa ainda, você tem que usar. Não pode deixar arquivos na sua máquina. Além de serem mais frágeis, que os arquivos que estão na sua máquina estão mais sujeitos a ataque de vírus do que lá na nuvem. Lá na nuvem tem uma proteção maior. Então, essa é uma tecnologia 5G, né? Só se fala em 5G agora, não é isso? No nosso país. É uma tecnologia que vai aumentar a banda de transmissão entre você, que tem uma empresa, e as operadoras, e o seu cliente.
o que significa que agora você pode, por exemplo, conversar, simplificando aqui o que eu vou falar, né, Matheus? Você pode agora conversar com o seu cliente, vender para ele, apresentar um produto que você tem, fazer um marketing do seu produto de maneira melhor, mais rápida, mais segura do que você fazia quando você tinha 4G e 3G. Claro que a gente está falando do nosso país, e o nosso país tem sempre um atraso tecnológico muito grande, quando nós pensamos nos países desenvolvidos, né? Então, o 5G ainda não está em todas as capitais do país, e mesmo em capitais mais desenvolvidas como São Paulo, não está em todas as cidades do interior. Já deveria estar, né? Nós estamos atrasados. Mas essa é outra tecnologia, né? O 5G, os smartphones são uma tecnologia que parece que vieram para ficar, né? Então, são algumas tecnologias assim mais presentes que eu poderia trazer à tona. Se fala também de internet das coisas. E se for o caso, eu explico isso melhor aqui para a gente não parar só nesse ponto aqui dessa nossa conversa. Mas aí o empresário pode olhar para mim, agora que estou falando, e para você, e dizer assim, mas tá bom, e aí eu preciso aprender o quê? Você tem que aprender, no mínimo, conceitos básicos dessas questões todas, para você saber se você vai usar aquilo na sua empresa ou não. Percebe? Tem uma ideia geral das coisas que eu estou falando e dizer assim, puxa vida, eu não entendo nada disso, mas já agora saquei o que o Aderaldo falou, e isso para a minha empresa seria muito bom. Por exemplo, como se comunicar melhor com o cliente de forma online, né? Então, você, empresário, não pode dizer assim, mas tecnologia não é comigo, tecnologia é com outra pessoa, eu não sou um cara de tecnologia. Eu sei que você não é um cara de tecnologia, mas tem que ter conhecimentos básicos para você manter sua empresa lucrativa. Legal, Aderaldo, mas só para também deixar um pouco o nosso empresário ciente que ficou na dúvida sobre a computação na nuvem, né? Gente, nuvem não é você vai olhar lá para cima e vai estar seus arquivos não, tá bom? Nuvem são plataformas de armazenamento online que você pega seus dados no computador, coloca nessa plataforma. Vou citar um exemplo aqui, um Google Drive, um Dropbox. Você deve ter ouvido falar Google Drive. Isso são plataformas de armazenamento em nuvem. Por que nuvem? Porque fica tudo online no servidor deles lá, nada na sua máquina. Beleza, galera? E outro,Ederaldo, agora supondo que nosso amigo empresário aqui não saiba quais as tecnologias que eles têm na empresa deles, né? Se está usando as tecnologias atuais na empresa deles e tudo mais. Como que ele vai saber isso? Como você pode explicar? O que ele tem que fazer para descobrir se ele está usando uma tecnologia mais avançada, se não está usando nenhuma tecnologia na empresa dele? Como é que ele vai descobrir isso? Conta pra gente aí. Muito bom, Matheus. Primeiro, lhe agradecer pela segunda vez, ele já me salvou duas vezes. Primeiro com o nome ali do Rafael, e agora foi muito boa a sua explicação, porque nuvem, quem sabe a gente não poderia estar pensando em outra coisa, né? E não nos servidores que estão lá em cima. Bom, o que é que você precisa fazer como empresário para que você se mantenha atualizado tecnologicamente? Primeira coisa, você tem que acompanhar o seu setor, ver qual é o setor de atuação que você tem. Toderaldo, eu tenho um restaurante. Então, legal, dá uma olhada o que é que os restaurantes, né, o que é que as associações de restaurantes, por exemplo, recomendam para você que tem um restaurante se manter atualizado tecnologicamente. Participe de feiras sobre o seu setor. Eu tenho uma empresa de academia de ginástica. Participe de feiras para você saber o que está rolando ali no seu setor e se manter atualizado tecnologicamente. Observe a sua concorrência. Vamos voltar, por exemplo, para o restaurante. Você tem um restaurante, então tá legal. Então vai num restaurante bem grande da sua cidade. Mas eu moro numa cidade pequena, então pega o carro, pega o ônibus, vai lá na capital né, do seu estado, se lá tiver maiores restaurantes, e vai lá ver o que a concorrência está fazendo, para você copiar, e a palavra é essa mesma, aquilo que ele está usando de tecnologia, que cabe no seu negócio para você se manter atualizado tecnologicamente. Fundamental você fazer isso, né? Pesquise também o que está acontecendo lá fora, né? Não só no Brasil, mas pesquise o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos. E tem uma pesquisa que diz que o que acontece, Matheus, nos Estados Unidos, vem acontecer no Brasil aproximadamente 10 anos depois, 8 a 10 anos depois. Então, dá uma olhada lá o que eles estão fazendo e já se antecipe, se for o caso, e traga essas tecnologias para o seu negócio, porque você vai sair na frente do seu concorrente. Quando ele acordar, você já está usando ali uma tecnologia para, né, para ficar mais competitivo. Então, é isso, é você
Pesquise, vai no Google, pesquise sobre tecnologias do seu setor e corra atrás disso. De novo, você não vai ser um especialista em tecnologia, mas você tem que ter uma base mínima para você se manter atualizado e ter sua empresa competitiva. E, Geraldo, quando um empresário decide usar a tecnologia, não, eu vou implantar uma tecnologia no meu negócio, o que que ele precisa tomar cuidado, o que ele precisa evitar para não cometer nenhum tipo de erro? Bom, a primeira coisa que ele tem que ter cuidado é evitar essa história do modismo, sabe? Modismo. O empresário, o aluno que entra aqui no método, no nosso treinamento, às vezes ele diz assim: ah, eu estou precisando comprar um smartphone novo. Eu tenho aí um smartphone X e preciso comprar agora sei lá, eu tenho um Apple 11 e agora eu preciso comprar o 13, né? 13, né? É 14, o mais novo. E eu pergunto para ele: mas para que você precisa comprar o 13? Não, porque está todo mundo comprando ali. Mas você vai usar isso para quê? Ah, não sei direito ainda, mas está todo mundo comprando, entende? É isso que eu falo. E você usar a tecnologia como um modismo, seguindo os outros, sem você ter ainda uma razão, quer dizer, sem você ter se perguntado para que você vai usar a tecnologia, entendeu? A Uber, por exemplo, ela usa uma tecnologia para ajudar as pessoas a irem de um lugar para outro, não é isso que ela faz? Ela ajuda as pessoas a se transportarem, mas ela tem um propósito muito claro quando ela faz isso. Então, você não deve usar a tecnologia como um meio, como um fim, né? Mas como um meio para você atingir o objetivo da sua empresa, para você torná-la mais lucrativa e alcançar resultados como esse. Ah, eu vou usar um tablet no meu restaurante. Voltamos, por exemplo, para o restaurante, porque eu acho bonito, está todo mundo usando o tablet, o cliente vai chegar aqui, vai achar lindo eu com o tablet, mas e daí? Não, eu vou usar um tablet para que, quando o cliente faça o pedido ali na mesa, eu já marque ali o que ele quer, esse pedido já vai para a cozinha, e a cozinha já dispara lá o prato que vai ser feito, e quando eu entregar na mesa, ele já coloca isso na conta do cliente, percebe? Quer dizer, aí eu automatizei o processo de um restaurante através de um tablet. Então, não estou usando como modismo, estou usando como um meio para ter uma empresa mais lucrativa. Percebe? Então, isso é um erro. Né? Outro erro é você usar tecnologias que não estão maduras ainda, sabe? Quantas tecnologias, por exemplo, ainda estão amadurecendo? Eu comentei que ia falar sobre a internet das coisas, né? Internet das coisas é uma tecnologia também que lá fora já está mais evoluída, mas que no Brasil as pessoas não sabem nem o que é isso. Provavelmente quem está nos ouvindo aqui nem sabe o que é isso. Tecnologia das coisas, internet das coisas, né? É algo mais ou menos assim. Você pega é quando as coisas conversam com você, do seu ponto de vista, usando a tecnologia. É como uma geladeira conversando com você. Mas como assim uma geladeira conversando comigo? Bom, a geladeira vai lhe dizer que o leite que você comprou, que está lá na geladeira, e que você toma 3 copos todos os dias, você está acabando. Ela lhe avisa que o leite está acabando, porque você colocou lá no local da geladeira que tem o leite, e ela pesa aquele recipiente dentro do leite e vê que ele está acabando, e ela lhe avisa, então, para você comprar o leite. Isso é a internet das coisas. Bacana, né? Bonito. Mas será que a gente está maduro para usar isso? Certamente não está em todos os setores. Então, não use tecnologias, e eu estou falando aqui a internet das coisas só como exemplo, pode ser que caiba no seu negócio, né? Mas não use uma tecnologia que não está madura. Deixe isso para os especialistas. Deixe isso para as empresas que precisam realmente estar na frente e que precisam aprender com isso, né? Então, mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo que eu digo isso, Matheus, é importante frisar que você tem que ter cuidado para não usar tecnologias ultrapassadas, velhas demais. Ah, eu tenho um computador que já tem 10 anos, eu nunca troquei, e ele quebra o tempo todo, e dá dor de cabeça, dá trabalho. Às vezes eu preciso atender meu cliente, o computador falha na hora, eu digo para ele, você pode perder um cliente por conta disso. Né? Então, também não fique muito para trás, nem você precisa estar completamente atualizado, porque estamos falando aqui de pequenas e médias empresas, e é caro você estar com a tecnologia mais de ponta, mas também não fique muito ultrapassado, porque isso vai também causar problemas, como esse que eu acabei de dizer. Além de baixa produtividade, você pode perder até um cliente. Excelente, Taderaldo, excelente a sua colocação aqui, a sua resposta, né? Seu tira dúvidas comigo e com o nosso ouvinte empresário aqui também. E agora, antes de pular para a próxima pergunta, né? Nosso bate-papo está muito legal hoje, espero que vocês estejam curtindo também. Mas eu queria convidar você, se você está curtindo, se inscreve no nosso canal, comenta,
curte, compartilha com seus outros amigos empresários também, e com certeza vão vir mais bate-papos legais, mais podcasts interessantes dentro desses assuntos relacionados à tecnologia, a como ter mais liberdade financeira, como ter mais lucro. Então, curte, comenta aqui, compartilha esse podcast, que a gente vai trazer muito mais conteúdo para vocês, tá bom? E agora, Federaldo, eu queria saber agora de você. Quando que o empresário tem que começar a se atualizar com relação às tecnologias? Quando que ele percebe isso, que ele, caraca, eu preciso me atualizar? Quando? Quando começar a se atualizar? Matheus, perguntar quando o empresário deve se atualizar tecnologicamente é como se a gente perguntasse para ele quando é que ele deve se atualizar em relação ao negócio dele, ao business dele, sabe? É a mesma coisa. Por quê? Né? Ou seja, é para ontem, né? Ele tem que estar sempre atualizado em relação ao negócio dele, não tem? Assim, da mesma maneira, ele tem que estar sempre atualizado em relação à tecnologia que ele está usando na empresa dele, porque essas coisas estão tão integradas hoje em dia que às vezes a gente não sabe mais o que é uma coisa ou aquela outra. Percebe? Não dá para saber mais. Vamos botar, por exemplo, do Uber. A grande pergunta é o seguinte: o Uber é uma empresa de transporte ou é uma empresa de tecnologia? Se a gente perguntar isso para muitas pessoas, as pessoas vão ficar em dúvidas. Uma vai dizer é de transporte e outra vai dizer não, é uma empresa de tecnologia. Por que essa dúvida? Porque é o seguinte: Uber funcionaria sem internet? Não, né? Uber funcionaria sem o smartphone? Não. Uber funcionaria sem cartão de crédito? Também não. Então, ele só funciona se ele tiver essas tecnologias. Bom, mas essas tecnologias todas, elas serviriam para o Uber sem um carro, sem um motorista? Também não, né? Então, percebe como os dois estão... É uma coisa só. Então, essa pergunta é excelente, porque você, empresário e empresária, assim como você se mantém atualizado sobre o seu negócio, que você faz hoje, você também tem que estar atualizado sobre a sua tecnologia, porque é uma coisa só, e cada vez vai ser mais uma coisa só. Aí eu tenho uma fábrica de salgados. Como é que você anuncia, como é que você atrai clientes para a sua fábrica de salgados? Como é que é? É através do marketing digital. Se não é, precisa fazer isso amanhã. E o marketing digital é o quê? É uma tecnologia. Como é que você vai ter uma empresa lucrativa? Como é que você vai sobreviver se você não usar o marketing digital para atrair clientes? Percebe que é quase uma coisa só, né? E por aí vai. Então, realmente é uma questão de conexão, né? A Uber, ela além de ser uma empresa de transporte, é uma empresa de tecnologia, porque envolve várias tecnologias dentro do transporte. Excelente sua colocação, com certeza abriu a mente aqui, entendeu? Federado, eu queria saber agora um pouco mais sobre a sua história, né? Você falou anteriormente aqui que você é formado em TI, né? Tecnologia da informação, não atua mais nesse ramo, mas claro que isso trouxe um grande peso para você dentro da sua empresa, da sua atual empresa, né? Eu queria saber como que você seleciona, né, na sua empresa as tecnologias que você vai usar, que você vai estar atuando ali no momento. Como que você faz essa escolha, essa seleção das tecnologias? Matheus, eu sempre fui muito fascinado por esse tema, né? O tema de tecnologia, e foi até a razão de eu ter feito, né? Ciência da computação. Eu sempre gostei muito e gosto até agora de matemática, essas áreas mais exatas. Gosto também das áreas humanas, muito também, mas sou meio que apaixonado ali pela matemática, e aí foi essa uma das razões que me fez ali fazer a ciência da computação, né? E parece que tudo que eu faço na minha vida, as empresas que eu abro, elas têm um componente de tecnologia muito grande, desde a minha primeira empresa, que era uma empresa de tecnologia, né? Eu trabalhei muitos anos como executivo, primeiro numa empresa de tecnologia, depois eu abri uma primeira empresa de tecnologia, de software, de desenvolvimento de sistemas, e agora essa empresa que a gente está falando aqui agora, né? Que é do ramo de educação, ela usa também a tecnologia fortemente. Eu vou explicar isso aqui nessa sua pergunta. Então, eu sempre procurei decidir isso tudo com muito critério, porque essa é minha praia, né? Eu entendo disso muito bem pela minha formação e por tudo que eu passei na minha vida. Então, eu sempre procurei decidir, quando se fala em tecnologia, entendendo que problemas eu queria resolver na minha empresa para usar a tecnologia, ou que avanços eu precisava dar para atender melhor o meu cliente, para aumentar o lucro, para vender mais. Sempre teve esse componente, porque, né, fazia parte do meu negócio, entendeu? Então, a gente vai... Eu desenvolvia software quando tinha lá uma empresa de tecnologia. E essas coisas mudam toda hora, né? O software que se usava antes, não se usa mais. Eu estava conversando ontem, né, com um rapaz que acho que tem mais ou menos a sua idade.
ele faz ciência da computação também, vai se formar esse ano, né? E aí a diferença de idade ali é relevante, né? E a gente falando sobre as linguagens, ele me perguntando quais são as linguagens que se usava na época que você começou, quais são as linguagens que se utiliza hoje, e a gente falando sobre isso. Então, sempre que eu decidia na minha empresa que linguagem que a gente chama, né? É a linguagem de programação que vai gerar o sistema que vai atender o cliente final depois. Eu sempre procurava usar uma linguagem que nem tivesse muito na frente, porque ela não estava testada ainda adequadamente, não estava pronta para virar um produto comercial, mas também não ficar atrasado, porque daqui a pouco aquilo acabava e eu tinha que refazer o software todo. Então, sabe, usando sempre um critério que é o critério que vai atender meu cliente. E quando eu abri essa empresa de educação, ela tem um componente muito forte, que é o componente do marketing digital. Nós usamos muito, Matheus, na empresa aqui, você sabe disso muito bem, o marketing digital como uma forma de atrair os clientes para as nossas empresas, os alunos, os empresários, esses empresários que são os nossos clientes, os nossos alunos, para atrair eles, mudar a vida deles, porque o que a gente faz aqui é mudar a vida dessas pessoas, né? Pega um empresário que não tem lucro, que não tem dinheiro em caixa, que está com a mão na cabeça, que está desesperado, que não vende, a gente traz ele aqui, ele se torna um aluno, ele aprende o método, ele muda a vida dele. Como é que a gente atrai essas pessoas usando fortemente o marketing digital? Mas, então, eu não criei marketing digital aqui na empresa porque eu achava bonito. Não, era uma finalidade de poder ajudar mais pessoas, né? Imagina, Matheus, se a gente fosse só atrair os alunos para o nosso método, usando telefone, ou, né? Imagina como é que ia ser isso. Ia demorar muito mais. E com o marketing digital, a gente atinge milhões de pessoas ao mesmo tempo, e milhares chegam próximos a nós aqui. Nós já ajudamos nós já ajudamos milhares de empresários a mudar a vida deles. Como é que a gente fez isso? Porque usa uma tecnologia adequada para esse trabalho. Percebe, então, que é dessa maneira que eu decido, sempre é dessa maneira. Nós estamos aqui para isso hoje, não é? Nós estamos aqui para que o empresário abra a cabeça dele e passe a decidir dessa maneira também. Tecnologia como um meio, como uma forma, né? Um meio de fazer ele ganhar mais dinheiro e ter um negócio mais lucrativo. Além dessa questão da gente ajudar nossos alunos aqui financeiramente a trazer mais lucratividade dentro da empresa deles, né, através do método e tudo mais, usando a tecnologia que você com certeza mostra para os alunos, você consegue mostrar para a gente aqui, resumir outros benefícios de se manter atualizados com tecnologias inseridas dentro da empresa? Sem dúvida, Matheus, vamos lá, vamos deixar isso bem claro, para motivar mesmo o empresário a dar espaço aí na vida dele. Primeira coisa é redução de custos operacionais e de produção. Então, imagina o seu negócio, né? O seu negócio produz algum serviço ou algum produto que vai ser entregue para o seu cliente. Quando você usa uma tecnologia adequada, você faz isso mais rápido, menos tempo, gastando menos dinheiro, entendeu? Faz mais com menos. Isso é o primeiro grande ganho. Caso recente de uma aluna e tem vários casos assim nos nossos alunos, que tem uma fábrica de salgados, volta de novo a fábrica de salgados. Ela contava os salgados de maneira manual, quer dizer, produziu lá 100 salgados, a pessoa tinha que contar cada salgado para colocar os 100 numa caixinha e entregar isso para um cliente, um delivery. Bom, agora, ela, ao invés de fazer isso, ela usa uma máquina e essa máquina faz a contagem automaticamente dos salgados. Percebe? O que é isso? Essa máquina é uma tecnologia que ela está usando e agora ela consegue eliminar uma pessoa ali que estava fazendo esse trabalho com uma chance de erro maior, né? E mais, né? Consegue entregar mais rápido, mais salgado e por aí vai. Percebe? Então, esse é um ganho de redução de custo operacional. E quando você reduz o custo operacional, você aumenta o lucro da empresa. Outra área, né, que a tecnologia usa é a otimização de processos. Deixa o processo mais rápido, né? De novo, é parecido com o primeiro, mas agora são processos de uma maneira geral que a empresa tem. Eu gosto muito de usar, viu, Matheus? Exemplo dos nossos alunos, tem um aluno que tem uma padaria e todo o processo de delivery da padaria era feito por uma pessoa dele, um funcionário dele, que ficava ali com o WhatsApp na mão, recebendo os pedidos dos clientes, e quando tinha um pico ali, num determinado horário, ele não conseguia atender direito, aí tinha que ter outro funcionário, dois, no horário de mais 5, para atender lá os clientes pelo WhatsApp, para responder tudo. O que ele fez? Ele contratou um software, você instala no WhatsApp e automatiza grande parte do processo,
de atendimento ao cliente. Então, outro exemplo, né? Agora de automatização de processos. Você quer outro caso? Redução de erros de operação. Porque quando o processo é todo manual, você não tem uma tecnologia por trás, você vai cometer muito mais erro, né? A gente não estava falando aqui do empresário que faz o registro, o controle diário de entrada e saída de dinheiro numa folha de papel? Ora, e você até usou a ideia da planilha. Se você faz uma folha de papel, você vai ter que somar isso numa calculadora, né? Para saber se depois, no final do dia, a conta de entrada e saída de dinheiro é uma conta certa. Se você já faz numa planilha Excel, ele já vai calcular automaticamente para você. Então, você já ganha tempo com isso e já também reduz a possibilidade de erro. E se você, depois da planilha Excel, leva para um sistema, tudo automatizado, integrado, o cliente comprou lá no caixa, quando você comprou no caixa, ele já registrou que aquele dinheiro entrou, quando você deu o troco para o cliente, ele já registrou a saída do dinheiro no caixa. Imagina, é um outro passo também que vai fazer o quê? Vai reduzir erro humano, erro de operação. Né? Além de, vamos falar de um último benefício aqui, que eu não posso deixar de falar, além do benefício de atrair mais clientes, porque você presta um serviço melhor, mais rápido. O cliente percebe que você não está na idade da pedra, ele percebe, né? O cliente sabe que você está com a empresa toda moderninha, as coisas funcionando ali, tudo automatizadas. Isso vai fazer com que o cliente volte na sua loja, porque vai ficar mais satisfeito. Então, são várias vantagens, né? Vários benefícios. Muito bom, muito legal ouvir os benefícios, né, os benefícios que o empresário tem ao implantar a tecnologia na empresa deles, né? Agora eu queria saber o seguinte: o empresário que tem uma concorrência, né, ali, e ele tem uma disputa com a concorrência e ganha pelos benefícios, pela eficiência, desculpa, e não pelo preço, você crê que é um ganho legal também para o empresário? Ele ganha mais clientes por, talvez, um exemplo, a menina do salgado lá, ter a contagem de salgados mais rápida do que vender mais barato. Você crê que isso é um benefício para o empresário também? Ter essa eficiência, ganhar por eficiência e não por preço? Sem dúvida, sem dúvida. E nesse exemplo real que eu falei de uma aluna nossa, né, que tem uma fábrica de salgados, ela cobra mais do que o concorrente. O preço dela é mais alto, e não é assim, um pouco mais alto, é um mais alto mesmo, não só pela qualidade do produto que ela tem, mas porque ela usa uma tecnologia, ela usa várias tecnologias. As duas principais que a gente pode citar é essa, e da contagem, né? Com isso ela reduz erro, o cliente não vai receber na casa dele um pacote que tem 99, que tem 49, 48, né? Ao invés de ter 50, que é o que ele comprou, porque a máquina vai contar aquilo com maior precisão do que alguém fazendo isso. Além do custo, né? Ela vai ter um custo menor do que o concorrente, porque não tem um funcionário fazendo isso. E lá na empresa do concorrente tem um funcionário fazendo isso. Inclusive, ela fez uma pesquisa, Matheus, antes de selecionar essa máquina, e a maioria, aliás, quase todas as empresas que ela pesquisou usavam processo manual, usam processo manual. Então, ela está na frente da concorrência, sem contar que ela usa também fortemente o marketing digital para atrair clientes para a empresa dela. Os anúncios que ela faz dos salgados através do marketing digital, ela atrai muito mais clientes. Ela é uma das alunas recordistas nossas. Ela teve uma época que ela faturou, ela aumentou as vendas 10 vezes, porque ela começou a usar a tecnologia do marketing digital para atrair mais clientes. Então, você vai sair completamente na frente da concorrência. Você, com a redução de trabalho de uma mão de obra, você, além de você ter menos gastos com um colaborador, você vai ter mais lucros e você pode lucrar ainda mais por oferecer uma tecnologia. Como, por exemplo, ela deve oferecer no marketing digital: ó, seu salgado vai certinho, não vai com nenhuma a mais, nenhuma a menos. Então isso é muito interessante e com certeza ela sai na frente, né? E agora eu quero saber assim, né? Fala pra gente, Aderaldo, onde que a tecnologia entra melhor dentro da minha empresa, assim, né? Dos nossos amigos empresários aqui, nossos ouvintes que estão nos ouvindo, qual o melhor setor da empresa dele ali cabe uma tecnologia, um avanço, seja na questão financeira, seja na questão de estoque, na questão de contagem de produtos, de venda. Qual o melhor local ali? Tem algum local específico? Ou dentro da empresa tem cada ponto merece uma tecnologia? Conta pra gente. Bom, vamos responder essa pergunta imaginando o seguinte: imaginando que a empresa tem as atividades internas dela e tem as atividades que vão sair da empresa para fora. Vou explicar isso melhor. Então, produzir um empresário que tem uma padaria. Então, preparar o pão que vai ser vendido é uma atividade interna, né? Não tem nada a ver com lá fora.
Mas quando ele vende isso para um cliente liga para ele entregar na casa dele o bolo que ele faz, além do pão que ele faz na padaria dele, na confeitaria, né, da padaria, ele agora está com atividade que envolve a parte externa da empresa, que é o cliente. Assim como é quando ele conversa com o fornecedor, que vai entregar a farinha dele, a farinha, o açúcar, para ele fazer o bolo, ele também está com atividade que sai da empresa e vai para fora. Então, quando você usa as tecnologias na sua empresa mais atualizadas, você vai primeiro melhorar as partes internas da empresa. Nós usamos vários exemplos aqui, Matheus, inclusive você usou um deles, que foi um sistema de gestão financeira. Você deve lembrar, vai melhorar o processo de gestão financeira, que pode até salvar uma empresa. Lembra que você falou isso? Pode salvar uma empresa. Ela pode estar tendo controle ineficiente financeiro. Quando ela automatiza esse processo, ela começa a ver números que ela não via antes e aí ela sai de uma encrenca financeira, por exemplo. Ou quando você melhora um processo interno mesmo, como a gente deu vários exemplos aqui, a máquina que conta os salgadinhos, né? É o WhatsApp, que automatiza o processo ali de relacionamento com o cliente. Agora já estou falando de um processo não só interno, mas também externo. Eu começo a conversar com o cliente. Quando eu uso o WhatsApp para atrair clientes para a minha empresa. Quando eu começo a negociar com os fornecedores, falando agora também de uma atividade fora da empresa, eu poderia negociar com meus fornecedores, sabe como? Como eu estou fazendo aqui eu e você. Ao invés de eu ligar para um fornecedor e só conversar com ele, eu posso marcar com ele uma reunião mensal para trocar uma ideia com o meu fornecedor. A gente não gravou um podcast aqui, como ter parcerias lucrativas, né? Lembramos até que um fornecedor é um parceiro lucrativo. Ora, se é um parceiro, você deveria ter uma conversa com ele mensal ali, ó, face to face, cara a cara, para ver se ele está satisfeito com você, se ele tem alguma queixa sua, como alguém que compra dele, e vice-versa. Que sugestões você poderia dar para o seu fornecedor para ele melhorar o processo, para que ele venda cada vez para você por um preço mais barato, entendeu? Tudo isso eu vou fazer através de tecnologias que me permitem me relacionar melhor com o mundo externo e me permitem melhorar meus processos internos, e com isso eu fico mais competitivo e aumento o lucro da minha empresa. Então, olhe a sua empresa, quando você vai usar a tecnologia, dessa maneira, como, né, atividades internas, processos internos e atividades que você vai conversar, né, com o mundo exterior. Qual é o primeiro passo, Deraldo, que o empresário tem que tomar, né? Tem que ter para começar a implantar ali uma tecnologia, né? Dentro de que ele, a partir do momento que ele observa que ele precisa estar implantando uma tecnologia para o crescimento lucrativo dele, né? Qual é o primeiro passo? Contratar um técnico de TI, pedir uma ajuda para um amigo? Qual é o primeiro passo? Ou não? Já cai de cara, ele mesmo vai lá e implanta essa tecnologia? Como que funciona esse primeiro passo, essa implantação de tecnologia dentro da empresa dele? Falamos aqui algumas vezes sobre isso, mas essa pergunta não é muito boa, porque não custa repetir isso. Veja, a primeira coisa a fazer é entender o que problema você quer resolver que você tem na sua empresa hoje, ou que serviço você quer melhorar para o seu cliente quando você vai usar a tecnologia. Não compre uma tecnologia se você não tiver um problema para resolver na sua empresa. Eu estou aqui com funcionários que estão cometendo muito erro quando eles vão prestar o serviço para o meu cliente. Erram toda hora. Então, use uma tecnologia que lhe permita fazer com que eles errem menos. Aqui eu não consigo controlar a demanda dos meus clientes. Meus clientes me pedem as coisas e eu atraso, porque eu não tenho controle direito da data que eu vou entregar para ele. Percebe? Eu vendo móveis e vendo cadeira, mesa, tudo, né? Sofá, e tem muito cliente, tenho 200 clientes, e eu, às vezes, me perco. Por que se perde? Porque não usa uma tecnologia de controlar o atendimento da demanda, entende, Matheus? Então, você tem um problema? Tem um problema. Que tecnologia você poderia usar para resolver os problemas? É isso que você tem que fazer, a primeira coisa. Eu quero dobrar minhas vendas. Agora não é um problema, é um desejo que você tem de crescimento da sua empresa. Como é que você vai dobrar suas vendas? Eu vou comprar um smartphone. Mas para que você vai comprar um smartphone? Eu vou comprar um smartphone porque eu vou automatizar meu processo de vendas. Opa! Agora está melhorando o papo. Você tem um objetivo que é automatizar o seu processo de vendas. Entendeu? Então, sempre se pergunte que problema você quer resolver ou que melhoria você quer fazer na sua empresa antes de você contratar uma tecnologia para você não jogar dinheiro fora, né? Encaminhando agora para o final, né?
Infelizmente esse bate-papo está muito legal, mas eu queria saber de você o seguinte, né? Entrando nessa questão do lucro, né? Lá atrás a gente conversou sobre uma aluna aqui do método que tem a fábrica de salgados e colocou um processo automatizado. Com isso, ela diminuiu o colaborador e aumentou o lucro porque foi muito mais rápido a produção dela, né? Tirando o fato de que se você não implantar a tecnologia no seu negócio, o seu lucro vai ser mais baixo porque você vai ter mais colaboradores, né? O que além disso acontece se você não se atualizar, não implantar a tecnologia no seu trabalho, no seu negócio, além da questão do lucro que vai ser mais baixo, né? O que você pode dizer pra gente aí? Qual vai ser o problema se você não atualizar? O que vai acontecer se você não implantar tecnologia no seu negócio? Matheus, veja só, uma empresa é sempre tá sempre numa maratona. A gente está sempre correndo ao lado de outras empresas que fazem a mesma coisa que a gente faz. Claro, eu preciso fazer algo diferente do meu concorrente, mas no final das contas eu sempre vou ter um monte de gente ali colada comigo e eu ali, né, correndo para que eu fique na frente. E eu estou usando correndo no sentido não ruim da palavra, não é ficar correndo para me esgotar. Não, mas eu preciso estar no movimento adequado, porque eu não fique para trás. O que acontece é que, quando eu não me atualizo tecnologicamente, eu vou ficando para trás. Nessa corrida que está aqui, ó, é como se eu estou aqui, assim, ó, ali, ó, com os meus parceiros, não, né? Podemos chamar de parceiro também, com os meus concorrentes, e se eu não tiver cuidado, meu concorrente vai para frente e eu vou ficando para trás. Eu não posso ficar muito para trás, senão eu perco ali a minha capacidade de recuperação e de novo, chegar perto do meu concorrente. Né? Tem vários casos aí de empresas que ficaram para trás de uma maneira tal que a Kodak, né, que batia retrato e que ficou para trás das câmeras digitais. E as câmeras digitais, aquelas câmeras digitais Sony, eu estava vendo, eu tenho uma guardada até hoje, uma câmera maravilhosa, Sony, ficaram para trás de quê? Dos smartphones. E por aí vai, né? Eu costumo dizer que a corrida pela tecnologia é como uma corrida da São Silvestre. São Silvestre, para quem não sabe, é a corrida que acontece todos os anos, no último dia do ano, em São Paulo. E é interessante, estou falando da corrida da São Silvestre, mas o que eu vou dizer agora podia ser em qualquer corrida, né? É porque eu sempre acompanho ali pela televisão. O que é que acontece na corrida da São Silvestre? Os caras ali, que a gente chama turma de elite, a tropa de elite, são lá o quê, Matheus? 5, 4, né, corredores que ficam ali na frente, eles estão lá na frente, muito na frente dos outros, normais, dos seres normais, né, dos nossos corredores mortais, né, que a gente chama, que estão ali na frente, e não sei se você percebeu, eles não dão uma distância muito grande um do outro, eles ficam ali por perto, e eles só começam a se distanciar no finalzinho, quando alguém vai disparar lá na frente. Por que isso? Porque se você deixa o seu concorrente, o corredor, muito na frente, você não consegue mais pegar ele. Às vezes até consegue, mas é muito difícil. A mesma coisa vale para você como empresário. Não deixe seu concorrente muito lá na frente, porque depois você não vai alcançar mais ele. E se você não alcançar mais ele, adivinha o que é que acontece? O seu lucro, você já era. Não consegue mais e ele vai estar sempre na frente e vai ganhar. Vai ganhar os seus clientes, né? E vai ter mais lucro que você e vai se manter ativo e você não. Excelente, Federaldo. Muito bom esse seu comentário sobre a corrida, né? Esse exemplo sobre a corrida, né? Então, diante disso, gente, nosso bate-papo de hoje se encerra por aqui. Foi muito bom mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário aqui que a gente vai responder vocês, né? Se tiver alguma sugestão de tema também que vocês estejam com dúvidas, deixa aqui nos comentários. Curte esse vídeo aqui, compartilha também com outros amigos e empresários de vocês, tá? Se inscreve no nosso canal, que é muito importante pra gente. E a gente se vê em breve no próximo Bate-Papo Podcast, tá bom? Um abraço e tchau, tchau.